Bom, vamos lá. Aqui eu vou começar um treinamento, tá? É bem rápido. É só sobre questão de resolução de chamados, tá? Que é um serviço que a gente presta para a Oxo. Aqui são as credenciais de entrada, tá? Que tem que ter o usuário e senha. E vocês recebem esse usuário e senha quando vocês chegam, tá? Eu vou entrar com a minha aqui para explicar mais ou menos como funciona, tá? Esse acesso ele demora um pouquinho mesmo, tá? É normal. Esse sistema dele é um pouco lento, então demora um pouco para conectar. Mas aqui eu vou dar um passo a passo de como vocês fazem para fazer a consulta do chamado, tá? Para dar baixa. Aí vocês vão entender bem certinho como funciona, fica mais fácil visualmente, né? Vamos lá, demoradinho. Tá muito longo, eu edito depois desse vídeo aqui, mas eu acredito que já vai entrar. Ó, vamos lá. Essa aqui é a tela principal, tá? Do CRM, tá? É o sistema. Esse aqui é o sistema da Oxo, tá? A gente só tem acesso para ele para efetuar a baixa dos chamados, tá? A gente não consegue incluir um novo chamado e não consegue incluir um novo produto no chamado, tá? Então assim, ó, como é que funciona? Ele vai cair nessa tela, tá? Aqui vocês não precisam se preocupar com nada, ele vai fazer uma busca padrão. Você vem na lupinha, tá? Essa lupinha aqui que a gente vai usar inicialmente quando você abre. Na verdade, vai ser uma das coisas que a gente mais vai usar aqui, tá? E aqui ele vai abrir um filtro, tá? Esse filtro aqui, ele vai te dar algumas informações, tá? Mas eu vou passar só as principais que você precisa saber de primeiro momento, tá? O que você precisa saber de principal? A gente vai saber o departamento, que é o departamento para onde eles jogam nossos chamados, tá? Onde a gente trata. E tem vários departamentos, mas a gente só trata da fila SSMA, tá? Somente essa fila que a gente trata. E assunto, a gente trata só furto, tá? Aqui tem vários, pode ver que tem vários outros assuntos, tá? Mas esse aqui a gente não trata, a gente trata apenas do furto. E o status dele, que a gente vai consultar os abertos, tá? Então é isso. SSMA, furto aberto. E fazer uma busca. Aqui ele vai buscar, tá? Todos os chamados que tem nessa fila. Então hoje a gente está com 46. O último, né? Que seria o primeiro da fila, seria o da data do dia 16 do 11, tá? A gente tem um prazo, fica aqui um prazo até quando a gente pode responder esse chamado. Então a gente tem até o dia 28 do 11, tá? Então dá um prazo aí de 12 dias que a gente tem para responder esse chamado, tá? Então, conforme eles abrem o chamado, a gente tem 12 dias para responder. Claro que a gente sempre responde dentro desse prazo, tá? Então aqui que vocês precisam saber, aqui vai abrir todas as lojas que estão nessa fila, tá? Então tem aqui, ó, Serafim Estação, aqui pelo nome da loja, tá? Palmeiras 150, Caetano, Doutor Alceu, são as 46 lojas que estão nessa fila. A gente sempre trata de cima para baixo. Por que de cima para baixo? Porque aqui ele tem uma data e a gente precisa responder nesse prazo. Então a gente trata do primeiro, né? Que seria na sequência aqui ele seria o último, porque o primeiro ele está lá embaixo, mas ele é o último da sequência. Então a gente trata sempre de cima para baixo, tá? Para ficar dentro do prazo. Aqui vai ter o nome da loja, tá? Grava bem esse nome da loja no primeiro momento, por quê? Porque depois que você entra no chamado pra gente ver o que tem lá, a gente não consegue mais visualizar esse nome, tá? Então às vezes acontece da gente olhar aqui rápido, entrar lá para ver o que é, e depois a gente, putz, qual é o nome dessa loja? A gente tem que voltar, fazer a busca de novo para saber qual é a loja, tá? Aqui eu já fiz uma busca prévia para ficar mais rápido do chamado que a gente vai resolver, tá? Então aqui, ó, é esse aqui, ó, é da loja Caetano. O chamado foi aberto no dia 16, tá aqui loja Caetano, tá? O que a gente faz quando a gente vai entrar no chamado? A gente entra nessa bolinha azul aqui, ó. É só clicar aqui, tá? Ele vai abrir aqui o chamado em si, né? Aí o que temos aqui? Desculpa, o telefone tocou.
Então, aí o que nós temos aqui? Aqui a gente tem o chamado, tá? E aqui a gente vai ter esses dois botões, a gente tem que prestar muita atenção, tá? Por quê? Porque esse aqui é o que a gente precisa clicar para fazer a consulta do checklist dos produtos que foram furtados, tá? Esse aqui, ó, checklist do furto. Esse aqui, ele envia para inventário, então tem que ter muito cuidado, porque a gente só pode apertar esse botão aqui depois que está solucionado, que a gente realmente encontrou o furto, que a gente realmente resolveu, aí sim a gente manda para inventário caso tenha se confirmado. Tá? A gente já até solicitou para que esse botão fosse retirado daqui para que não houvesse engano na hora de clicar, mas ainda não fizeram, tá? Então, como a gente ficar barrado com eles, a gente depende deles, ele vai continuar assim por enquanto, tá? Então, só atenção nesse ponto aqui. Então, o que você vai fazer? Desculpa que eu estou um pouco curando da gripe antes de tomar um pouco d'água. Andar. Vai clicar nesse botão aqui, tá? Ele tem o código de barra. Ele vai abrir o chamado. Quais as informações importantes que a gente tem que procurar aqui, tá? O produto, café Três Corações Extra Forte, 500 g. A data que ele foi furtado, aqui eles informaram que ela foi furtada no dia 16/11, às 18h50, tá? Numa quinta-feira. Aqui é a quantidade do produto que foi furtada, foram 4 produtos. Isso a gente vai confirmar visualmente no sistema, tá? Porque o que a gente vai fazer? A gente vai ficar fazendo uma procura nesse, tá? Através do CFTV, procurar através da loja, nessa data e horário, para confirmar essa quantidade se realmente houve esse furto. E aqui tem as características do elemento, né? Então aqui, ó, moreno, de blusa branca, cabelo crespo, de bermuda, touca, mochila, veio até a padaria, pegaram 4 cafés e saiu correndo. Aqui as informações elas estão bem completas, tá? A gente não sabe se essas informações estão corretas, porém elas estão completas, tá? Então, se tiver completa, a gente vai tirar uma base de uma pessoa com essas características, mas a gente também não vai focar só na pessoa com essa característica, porque às vezes acontece de entrar em 3 pessoas e ela achar que foi uma que furtou e na verdade foi a outra. Então, o que a gente faz? A gente procura ver se a gente tem uma visão boa do produto dentro da loja, e a gente faz uma busca perto desse horário, nessa data, para ver quem furtou os produtos, tá? Porque às vezes eles colocam aqui que foi moreno de blusa branca, mas às vezes foi uma mulher de vestido vermelho. Acontece, tá? Então você vai fazer a busca e lá a gente vai fazer o quê? Depois que a gente encontrar essa imagem desse furto, a gente vai vir aqui para confirmar. Caso a gente não ache, a gente tem uma margem, tá? Ela é passada pessoalmente porque constantemente muda, então varia de 1 hora, 2 horas antes e depois. A gente olha, tá? Se a gente não achar o furto desse produto, não achar ninguém com essas características pela loja, a gente vai botar ele como não confirmado, tá?